Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida. Nosso último bloco aqui sobre pensão por morte e, ao mesmo tempo, também a minha última aula, meu último encontro aí com vocês. Vamos lá? Vamos nessa, vamos firme, vamos fortes. Meus queridos, paramos efetivamente na questão do dependente inválido. Falei, nós vamos fazer um break aqui rapidinho, já retomamos, porque é um assunto um tanto quanto, eu não digo nebuloso, mas um tanto quanto dificultoso naquilo que recai a pensão por morte. Enquanto isso está passando meu nome, meus contatos, essa altura do campeonato e do curso, né, meu amigo, minha amiguinha, você já tem aí de cor e salteado e sabem que poderão contar comigo aí, independentemente da duração ou não do curso, depois, e nós vamos nos encontrar bastante. Bom, vamos lá? Então vamos nessa. Olha o que dispõe a legislação, tá? Quando eu coloco assim, você já sabe, é uma interpretação minha, literal, da lei. A pensão por morte somente será devida ao dependente inválido se for comprovado pela perícia médica do INSS a existência de invalidez na data do óbito do segurado. Muito bem. Ao dependente aposentado por invalidez, poderá ser exigido exame médico pericial a critério do INSS. Tudo bem também. Tudo bem. Ele está falando isso do depois. Aí, antes de nós cairmos aqui nessa situação prática, só o que é que eu quero chamar a atenção? Esta invalidez que o INSS dispõe, que a legislação coloca, ela dispõe o seguinte, tem que estar inválido até os 21 anos. Hã? Como assim, Teodoro? O que é que você está falando? Vem para mim. Imaginemos o seguinte caso. Bolino, casado com Triangulina. Ambos trabalham, tá? Tanto Bolino quanto Triangulina. Ambos trabalham. 45 anos, 55, 60 anos de idade, Bolino. 45 anos de idade, Triangulina. Possuem um filho. Sim, este filho atualmente possui 40 anos de idade. 40 anos, não casou, mora com os pais, trabalha. Só que, saca a situação. Está viajando Bolino, Triangulina e o Bolinão. Bolininho filho, mas aqui já virou Bolinão. Eles sofrem um acidente de carro. Nesse acidente de carro morre Bolino, morre Triangulina e o filho fica tetraplégico. O filho fica tetraplégico e com uma certa paralisia cerebral. Onde eu quero chegar? O cara ficou inválido para o trabalho. Ele ficou inválido, só que ele ficou inválido, galera, aos 40 anos. Como eu dei a informação que ele trabalha, muito bem. Como ele trabalha, ele contribui, ele pode dar entrada na aposentadoria por invalidez. Ele não mais. Alguém dará para ele a entrada. Muito bem. Só que para o INSS, esse cara não tem direito à pensão. Vem na câmera 2 para mim aqui, por favor. Para esse cara, para o INSS, esse cara não tem direito à pensão. Por que esse cara não tem direito à pensão? Porque para o INSS, se ele tivesse que ter ficado inválido para fins de direito de recebimento da pensão, esta invalidez teria que ter ocorrido até os 21 anos. Pessoal, concorda comigo? Isso é um absurdo. Mas é o que está disposto na lei. Então, para ele ter direito, esta invalidez teria que ter ocorrido até os 21 anos, do ponto de vista administrativo. Judicialmente, nós temos decisões atuais que dizem, não, se o cara ficou inválido, o que me importa é este requisito da invalidez. Independente se foi depois dos 21 anos, não. Atenção, só judicialmente.
administrativamente, para eu poder configurá-lo como dependente e inválido, esta invalidez tem que ocorrer até os 21 anos. Eu sei, é absurdo, concordo, mas é o que está na legislação. Temos que ir para o judiciário, aí temos uma chance maior. Joia! Muito bem. Agora vamos analisar esta situação que surgiu no seu escritório. Surgiu no seu escritório um tio. O tio com o filho inválido do irmão. Perceba, para não dificultar muito, ó, eu já disse que o filho ficou inválido aos 20 anos, então a invalidez ocorreu antes dos 21. Já aposentado por invalidez, com rendimento no valor de R$3.000. Então, saca, o filho é inválido e recebe aposentadoria por invalidez com R$3.000. Foi lá no seu escritório com o tio dele. O irmão, pai do menino, faleceu, teve um mal súbito, faleceu. Inclusive, o mesmo recebia R$2.000 por mês, referente à morte da esposa. Então, se liga só, ó, o pai já recebia uma pensão por morte proveniente da morte da mãe, da esposa dele, né, de R$2.000. O filho é inválido e recebe R$3.000 de aposentadoria por invalidez. E foi para o seu escritório com o tio. O pai dele morreu, teve um mal súbito. Muito bem. Pergunta ou situação. O INSS negou a pensão por morte, alegando, dentre outras coisas, a não dependência. Procurou você. Quais saídas alternativas nós temos? Galera, se surgir um negócio desse no seu escritório, promete para mim que você vai dar 5 saltos de alegria. Porque, esse cara, ele está na classe 1. A presunção de dependência econômica, ela existe. Esse cara, ele ganha já os R$3.000 dele, ótimo. Ótimo não, porque ele está inválido. Mas ele tem direito a esses R$2.000 proveniente do óbito da mãe, que provavelmente o pai não o habilitou porque era o pai que cuidava. Lembra daquela outra situação que nós havíamos visto antes? E vamos dizer que o pai, com a morte do pai, geraria uma pensão para ele de R$4.000. Ele tem direito, porque ele é dependente, independentemente, sendo redundante aqui, né? Dele receber aposentadoria por invalidez de 3 conto ou não. Olha aí, ó, previdenciário, pensão por morte, requisito, qualidade, dependente, filho inválido, por aí vai. Bora aqui, ó. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte. Vá. Da demonstração da qualidade de segurado. Perfeito. E do decujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. O cara cumpriu todas, meu. Ainda que o filho inválido tenha rendimento, e pode ser rendimento de aposentadoria por invalidez, pode ser filho com 20 anos que trabalha e que ganha $1 milhão por mês, pouco importa, meu. Como no caso dos autos, em que o autor é beneficiário de aposentadoria por invalidez, esta circunstância, grifa 1050 vezes, não exclui automaticamente o direito ao benefício da pensão. Uma vez que o artigo 124 da Lei 8.213 não veda a percepção simultânea de pensão e aposentadoria por invalidez. Dentro do nosso combinado, puxa uma setinha aqui e diz: PEC quer proibir. Tá? Uma das propostas da reforma da Previdência é essa possibilidade de não mais cumulação. A dependência comporta conceito amplo, muito além daquele vinculado ao critério meramente econômico. Ao depois, a lei contempla filho inválido sem excepcionar. E ao intérprete não lhe é dado restringir onde a lei não o faz. Pessoal, uma decisão de 2013, considerada nova para fins previdenciários, para fins judiciais, mas se mantém atual. Pega o parâmetro de pesquisa,
vai em sites de pesquisa ou direto no site dos tribunais, da STF, STJ, se preferir. Eu uso muito, e não ganho nada para isso, posso falar, eu uso muito o Jus Brasil, eu gosto, eu acho fácil de pesquisar jurisprudência lá, tá? Mas você pode entrar um por um, pode entrar no site do Conselho Federal, pode entrar no site CNJ, pode entrar no site da STF, STJ, aí você que vê a questão de pesquisa. Sacou o problema? Por que você vai dar 1000 pulos se um cara desse surgir no seu escritório? Porque você vai conseguir a pensão que o pai recebia proveniente da morte da esposa, e o filho não se habilitou à época, pode se habilitar agora, vai ser pago daqui para frente, e tem direito à pensão por morte do pai. Então esse menino tira um rendimento ao todo de R$10.000. 4 mais 2, 6, mais 3, 9, perdão. Ele não, óbvio que você não cobraria em cima dos 3 que ele já recebe como aposentado por invalidez, mas você pode cobrar 3 benefícios da pensão proveniente do óbito da mãe e do óbito do pai. 6.000, 3 benefícios, 18. Se gerar uns atrasadinhos, 30% dos atrasados, porque pode ser que você tenha que brigar judicialmente. Beleza? Vamos nessa. Indo em frente, mais uma decisão, e essa decisão ela é legal porque ela vai dentro daquilo que eu falei da prova de invalidez depois dos 21, tá? Vou passar um pouquinho aqui esta questão da ementa e vou direto para o relatório. No caso, não há dúvida sobre a qualidade de segurado do finado, daquele que morreu, tranquilo. A prova médica pericial a cargo de especialistas, tanto do psiquiatra quanto do neuro, demonstram a existência de um conjunto de moléstia que, na prática, caracterizam a condição de invalidez incapacitante para o trabalho do filho maior, justificando-se a concessão de pensão por morte pretendida. Satisfeitas as legais condicionantes, deve ser concedida a pensão por morte em favor do autor desde a data do requerimento, com toda a repercussão financeira. TRF4, galera, decisão importante, você já sabe a lição, ementa está posta para vocês. O que você vai fazer? Entrará no inteiro teor e dará uma estudada, salvará pontos importantes no seu computador, imprime quem quer, quem não quer, o ideal é não imprimir, guarda lá o arquivo para usar em futuros casos. Beleza? Tranquilo? Tem mais de pensão? Tem. Lembrando que tudo que estamos trabalhando com relação à dependência também serve naquilo que recai a auxílio reclusão. Beleza? Então, vamos nessa. Nosso assunto é a pensão por morte. Ela, diferentemente, não se acaba. E aí vem a questão da habilitação de dependentes. Outro ponto que dá bastante dúvidas, né, para os advogados, seja ele iniciante ou não. E aí, vejam só, o que é que diz a legislação? A concessão da pensão não será protelada, ou seja, ela não será retardada pela falta de habilitação de outro possível dependente. E qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes somente produzirão efeitos a contar da data da habilitação. Aqui eu quero que você coloque assim, ó, aquela estrelinha, e coloque assim, ó, cuidado com a questão do menor e cuidado com a questão de sentenças, tá? Tem que ficar bem esperto com relação a isso. O menor é imprescritível, pode gerar efeitos, e aqui eu estou partindo de 2 pressupostos. Eu estou partindo do pressuposto que o seu cliente pode ser o cara que já está habilitado, ou o teu cliente pode ser o cara, a mina, o menor, que venha se habilitar depois. Então, em ambas as situações, você tem que ficar atento para verificar o que você vai fazer ou não. Beleza? Joia. Indo em frente. Questão da pensão alimentícia. Um outro ponto aí que dá bastante dúvida e, ao mesmo tempo, bastante controvérsia. Meu querido, minha querida, é o seguinte. O cônjuge que está divorciado ou separado, nós já falamos dele, ou de fato ou não, só que ele recebe ou recebia pensão
ele receberá a pensão por morte em igualdade de condições com os dependentes da classe 1, meu irmão. Então aqui, ó, você tem que ter muita atenção. Por que você tem que ter muita atenção? Vamos imaginar que o teu cliente procure você, conversa vai, conversa vem, está falando de aposentadoria, só que você já aprendeu com o professor Teodoro, que você vai espremer o bagaço da laranja, e aí ele diz, não, eu sou divorciado e tal, mas eu pago pensão. Opa! Então aqui, olha, tem um dado importante. Eu pago pensão, ela nem precisa mais, mas eu continuo pagando, tal. Você pode alertá-lo do seguinte, ó, o ideal é cessar judicialmente o pagamento dessa pensão, se for o caso. Porque você está me falando que hoje você vive com outra pessoa, só que se você vier a óbito, esta pessoa e esta pessoa, elas irão dividir a pensão. Porque se você está pagando a pensão por morte, mesmo que a ex é ex, ela terá condição de igualdade naquilo que recai a divisão de pensão por morte. Beleza? Suci. Então tá bom. Vamos nessa. Vamos nessa. Pá! Morte presumida. Morte presumida. Querido, querida, é o seguinte, a pensão por morte, ela pode ser concedida em caráter provisório por morte presumida. Primeira hipótese, tá? Mediante sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária, a contar da data de sua emissão. Hipótese 2. Em caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência mediante prova hábil. Isso quando são aqueles casos de notório conhecimento, tragédias como o Airbus, a Boate Kiss, Barragem Mariana. Então já existe meio que um acordo entre a Procuradoria, bem como o INSS, bem como a sociedade, para que se tente agilizar ainda mais a concessão dessa pensão por morte, haja vista já a dor provocada pela ausência das pessoas, tá bom? Ainda com relação à morte presumida, eu coloquei alguns pontos que eu quero chamar a atenção, porque isso reflete no seu dia a dia, principalmente se surgir esse caso no seu escritório. Ponto 1, o que é importante, a pessoa te procurou, dizendo que a pessoa sumiu, você tem que orientar, ó, faz o boletim de ocorrência. Ponto 2, junte provas documentais de que a pessoa estava naquele lugar. Item 3, se for um caso notório, junte recorte da imprensa. Se for no trabalho, junte que a pessoa trabalhava, peça a CAT. Mais uma situação, e aí sim aqui é o importante, se for verificado, né, o reaparecimento dessa pessoa, é claro que a pensão, ela será cessada, o pagamento da pensão será cessada, mas ao mesmo tempo, se não tiver má fé no sentido de simulação ou coisa do gênero, não há que se falar, tá? Não há que se falar em devolução. Beleza? É isso mesmo. Se não for de má fé, não tem que falar em devolução. Teodoro, surgiu no meu escritório, então, um problema. A viúva, ou a pseudo-viúva, ou a declarada viúva, veio até o meu escritório explicar que o marido saiu e não retornou. Muito bem. Quanto tempo faz que ele saiu e não retornou? Uns 2, 3 dias. Primeiro passo, boletim de ocorrência. Segundo passo, declaração dos hospitais de que nenhuma pessoa com aquele eventual nome se internou. E aí, terceiro passo, as outras provas que nós colocamos ali para vocês, tá? Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, não se esqueçam que se eu conseguir provar que o óbito ocorreu aqui, eu posso dar entrada, mesmo que seja 90 dias depois, e como é caso de morte presumida,
eu vou conseguir com que a pensão por morte seja paga, que a data do início do benefício seja pago da data presumida do óbito, tá bom? Isso, sendo até um pouco capitalista mesmo, isso significa dinheiro. Dinheiro para os dependentes. Se eu provar que ele morreu faz um mês, pagamento um mês para trás. Se eu provar que ele já está morto há 90, 120, 150 dias, e quando eu digo morto, pode ser a morte presumida, não a morte de fato necessariamente. O meu benefício vai retroagir, tá bom? Então, fica atento com relação a isso, principalmente com o conjunto probatório aí, com o conjunto de provas que você terá que produzir ou orientar a produzir a esse eventual cliente. Beleza? Joinha? Muito bem. Vamos caminhar então. Nós chegamos nas causas efetivamente de cessação da pensão por morte. Meu querido, minha querida, a questão, ou as questões, as possibilidades, as hipóteses de cessação de pensão por morte, elas não guardam maiores dificuldades, tá? Acontecerá, obviamente, com a morte do dependente, com a perda da qualidade do dependente, ou poderá ocorrer com o atingimento da idade, poderá ocorrer se ele não se tornar, ou se ele for declarado não mais inválido, e por aí vai. Agora, aqui é uma tese que se tem, por isso que eu coloquei ali tese nova, não vem sendo muito recepcionada ainda pelo judiciário, mas é uma possibilidade, tá? Uma possibilidade que não é fácil, mas que se você eventualmente alertar ao cliente da dificuldade, dizendo que o não já está garantido, e ainda assim, ele aceitar e entender o risco com você, eu diria que você pode entrar, tá? Então, antes de falar dessa tese, eu vou falar do dispositivo abaixo e a gente vai abrir uma tela para falar dela. Vamos lá. Cessa a pensão. Dependente menor de idade, que se invalidar antes de completar 21, deverá ser submetido a exame médico pericial, não se extinguindo a respectiva cota, se confirmada a invalidez. Aquilo que eu já expliquei para vocês, o entendimento administrativo é que essa invalidez tem que ocorrer antes dos 21, lembrando que para o judiciário isso está relativizado. Muito bem. Cessa a pensão. Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. Aí é que vem a questão da dependência superveniente. Teodoro, o que é isso? Vamos lá. Vou desenhar, ou tentar desenhar uma casa. Muito bem. Aqui uma anteninha, nem tem mais antena hoje em dia, mas vamos lá. Quem mora, aqui é a janelinha, né? Aqui é a porta. Quem mora nessa casa? Muito bem. Moram sob, e eu desenhei justamente para você entender que é todos sob o mesmo teto. Quem que mora aqui? Mora o Bolino. Em vez de eu desenhar, eu vou escrever para ficar mais fácil, tá? Que, por sua vez, é casado com Triangulina, que, por sua vez, esse casal possuem 2 filhos, os Bolininhos, cada qual com 17 anos. Só que também residem sob o mesmo teto o pai de Bolino, então vou colocar o pai e uma bolinha, para você entender, e mora a sogra de Bolino, que vem a ser a mãe de Triangulina, ok? Muito bem. Estes dois, infelizmente, não trabalham
não possuem nenhuma renda. Dependem diretamente dos respectivos filhos. Tá. Teodoro, até aí eu entendi. Bolino trabalha, Triangulina trabalha, possuem 2 filhos, o pai e a mãe, o pai dele e a mãe dela moram sob o mesmo teto, todos dependem economicamente do casal. Muito bem. O que é que acontece? Numa viagem morrem Bolino e Triangulina. Bolino e Triangulina vêm a óbito. Ambos trabalham, então a pensão proveniente dos dois ficam para os 2 filhos. Os filhos possuem 17 anos e o que eles fazem? Continuam bancando com aquele dinheiro os avós, porque os avós não trabalham. Só que os anos passam, então 17, 18, 19, 20 e 21. A pensão será o quê? Cessada. Pode neste momento, o pai, lembrando que o pai está na classe 2, né, os pais estão na classe 2, pode neste momento o pai de Bolino entrar com uma ação ou entrar no INSS dizendo, olha, quando a pensão foi concedida, existia dependente de classe 1. Ocorre que no caminhar desta vida, eu continuei dependendo economicamente daquele dinheiro proveniente da morte do meu filho. Meus netos comprovam isso. E os netos realmente afirmam isso. Mesma coisa, a avó, mãe de Triangulina, fala, eu também continuo dependendo do dinheiro da minha filha. Isso é aquilo que nós chamamos de dependência no tempo, ou alguns dependência superveniente. Essa tese é uma tese, porque é tese, porque a legislação diz, entendo o óbito se eu tiver dependente de classe imediatamente superior, estão excluídas o de classe imediatamente inferior. Então, eles estão excluídos. Qual é a linha de raciocínio? A linha de raciocínio é provar que, mesmo depois de transcorrido algum tempo, eles continuaram dependendo economicamente daquela verba, daquele dinheiro. É uma tese. Tem uma ou outra decisão bem esparsa em primeiro grau, não temos decisões ainda de segundo e tampouco de terceiro grau, né? TRF, depois STJ, STF, mas, de repente, é uma tentativa, acho, relativamente possível, apesar de reconhecer que é uma tese extremamente difícil de se vingar, por N questões que não daria tempo de nós abordarmos aqui, sob pena de queimar todo o tempo restante que nós temos aqui com uma coisa mais teórica, mais abstrata e não prática, que é o objetivo do curso. Prática cabe, existe uma possibilidade. Se você frisar para o cliente que é uma possibilidade difícil, remota, mas que é para tentativa e que não gere uma expectativa falsa nele, eu tentaria. Tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos nessa. Vamos nessa, mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Próximo. Questão do sexo masculino tem aqui, mas eu vou passar apenas a título de curiosidade. Foi regularizado, né, regulamentada essa questão da possibilidade da pensão também ser paga ao marido a partir de 91. Antes nós não tínhamos esse dispositivo. A questão da união homoafetiva, isso é legal dizer, pessoal, porque mesmo antes, tá? Mesmo antes, então, mesmo antes da decisão do STF, para fins previdenciários, nós já tínhamos reconhecido o direito de casais homoafetivos
de união do mesmo sexo. Foi através de uma ação civil pública e quando já da instrução normativa número 20, já constava no dispositivo. Então é muito simples. Em toda a legislação previdenciária, em toda ela, aonde você fizer a leitura e constar companheiro e companheira, entenda-se também como sendo do mesmo sexo, tá? Para fins previdenciários, isso é muito bem regulamentado, muito bem construído e muito bem aceito, tá? As dificuldades aí que terão para a comprovação de união estável e dependência econômica, ela poderá se dar não pelo sexo, mas sim pela documentação, que são aquelas exigidas que nós já vimos aí no decorrer aqui do nosso encontro. Tranquilão? Então, se você está tranquilo, eu também estou. Nós vamos aí adiante. E indo adiante, nós vamos chegar na questão da adoção. Uma questão que, de certa forma, traz dúvida em alguns advogados, em algumas advogadas. O lance aqui é você guardar o seguinte: quando ocorre a adoção, para que ela possa produzir efeitos, eu tenho que ter o quê? O trânsito em julgado. Então, para fins de efeitos na pensão por morte, a adoção só gerará a partir do momento em que eu tenho a sentença transitada em julgado, concedendo essa adoção. Aí é desta data em que deverá ser cessado o benefício da pensão por morte ou a cota que o filho adotado recebe no âmbito do Instituto, em virtude dos pais biológicos. Como assim, Teodoro? Não entendi. Como cessa? Opa, vamos lá. Bolino, casado com Triangulina, possui Bolininho. Bolino morre, Triangulininha morre, fica uma pensão para Bolininho. Só que quando os pais morreram, Bolininho tinha 1 ano. Transcorreram-se alguns anos, alguém o adota. Pode ser os avós, pode ser os tios. A partir do momento em que adotou, mas adotou de direito, não de fato, sentença transitada em julgado, tudo certo, ele passa a não ser mais filho, do ponto de vista civil, biológico sim, mas do ponto de vista civil, de Bolino e Triangulina. Então a pensão será o quê? Cessada. Mas, se esses novos pais adotivos vierem a óbito, ele é o quê? Ele é igual a filho e também terá direito, eventualmente, a uma cota da pensão. Por isso que a adoção, ao mesmo tempo, após a sentença transitada em julgado, ela pode gerar um efeito duplo. Ela gera o efeito, claro, de cessação, porque a partir daquele momento, então, eu não o considero mais como dependente dos, entre aspas, antigos pais, mas, ao mesmo tempo, ele poderá ser, sim, equiparado a filho. Só que eu preciso, é bom sempre frisar esse dispositivo, não é para que não gere nenhuma dúvida, nenhuma controvérsia em você, eu preciso do trânsito em julgado, pessoal. Não dá para ser aquele, é meu filho, sabe? A gente fala, meu fião. Não, tem que ter a sentença transitada em julgado e aí sim os efeitos serão gerados. Questão de direito adquirido. Pessoal, questão de direito adquirido, sinceramente, não vou nem perder muito tempo, porque aqui a gente não tem muito o que chamar atenção, a não ser para esse item 2 que eu coloco sempre, mas eu já falei para vocês lá no início, que é o quê? Que fica reconhecido o direito, independente de ser dentro do período de graça, se eu comprovar o direito a qualquer benefício, não necessariamente somente a aposentadoria por invalidez, tá bom? Então, ficando ciente disso aí, eu quero entrar em algumas decisões finais aí nessa nossa reta final do encontro. Essa decisão, ela é bem interessante pelo seguinte, tá? Olha só. Pensão por morte, qualidade de segurado de quem morreu comprovada. Tomar a liberdade de ver ela inteira com vocês aqui, porque ela é curtinha. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte. Sim. Da demonstração da qualidade de segurado? Sim. E da condição de dependente de quem objetiva a pensão? Beleza. Presente a qualidade de segurado na data do óbito,
é devida à concessão do benefício de pensão por morte. Você poderia falar, Teodoro, isso é óbvio. Se fosse tão óbvio, não precisaria entrar no judiciário. É certeza que o INSS disse aqui que o sujeito não tinha qualidade de segurado, e aí você vai entrar no inteiro teor, lição de casa, para saber. Pode ser uma qualidade de segurado pela extensão do período, pode ser uma qualidade de segurado porque eu estou dizendo, olha, ele tinha direito a um benefício previdenciário quando ele morreu. Pode ser N situações que administrativamente não foi reconhecido e você teve que dar entrada judicial. E aí, mais um caso concreto para o seu escritório. Dona Lola procurou você em seu escritório e relatou que há 5 anos o marido trabalhava como autônomo, contribuindo com 2 salários mínimos. Ficou muito doente, impossibilitando-o de trabalhar. Tentou junto ao INSS um benefício previdenciário. Foi concedido ao mesmo, na época, o benefício assistencial. Passado o tempo, 5 anos, seu marido veio a óbito. Ela deu entrada na pensão e a mesma foi negada pelo Instituto. Qual saída, se é que tem, podemos apresentar para a Dona Lola? 1 minuto e meio para você espremer o bagaço da laranja e a gente já volta, tá bom? 1 minutinho e meio para você responder essa questão aí. E aí, resolveram? Vamos nessa então? Olha só. Dona Lola procurou você, balá, tchá, pá. Muito simples aqui, galera. Qual que é o lance? O lance é que quando o marido dela foi pedir o benefício, não foi reconhecido para o mesmo. Não foi reconhecido o quê? Não foi reconhecido o benefício que ele pleiteou. Provavelmente não verificaram ou não aparecia no CNIS à época, que eu estou jogando hipóteses, certo? E concederam para ele um benefício assistencial. Aí passou 5 anos e esse cara morreu. Pô, o cara morreu, você já sabe, benefício assistencial não gera direito à pensão por morte. E a mulher foi te procurar. Aí é que vem a parada, hein? O que você vai provar? Você vai provar que ele era contribuinte individual. Vai pedir para ela todos os carnês. Bonitinho. Uma vez comprovada esta situação, você vai verificar
primeiro ponto, vou abrir até uma página em branco aqui, tá? Você vai verificar, primeiro ponto, o valor que ele recebe atualmente, desde a época de benefício assistencial, é o mesmo que eventualmente ele receberia se fosse concedido para ele um benefício por incapacidade? Teodoro, sim, é o mesmo, então você não tem nada a reclamar. Teodoro, não. Se fosse em cima da contribuição dele, daria uma diferença. Opa, então você já vai também entrar com um pedido que? De revisão. Esse pedido de revisão estará dizendo o seguinte, ó, não, ele não tinha direito ao benefício assistencial, ao contrário, ele tinha direito, estou chutando aqui, tá? A um auxílio-doença, tem essa diferença, como são 5 anos, tem que ser pago, este é o primeiro ponto, pagamento da diferença relacionado ao quê? Relacionado, vou colocar aqui, ó, ao benefício de direito e não ao que foi concedido. Segundo ponto, reconhecido este primeiro ponto, que ele tinha direito ao benefício previdenciário e não ao benefício assistencial, peça a concessão por morte com a atenção de que o valor da pensão por morte tem que ser de acordo com as contribuições vertidas. Tudo bem? Teodoro, legal, ganhei isso aqui também, já ganhei isso aqui também, acabou, né, Teodoro? Claro que não, você é aluno do professor Teodoro, você é fodástico, você vai, com base no enunciado número 5 do CRSS, entrar o que agora? Já ganhei aqui o principal, agora eu vou entrar com uma ação autônoma de dano moral previdenciário, vou pedir 15 conto, e além de tudo que eu já recebi, e a minha cliente também, claro, ela vai botar mais um dinheirinho no bolso e eu vou cobrar 30%, R$ 4.500, vou ganhar 30%, dá 4.500, sossegado, petiçãozinha de 5 lauda, ela está feliz, eu estou feliz e minha hashtag está cada vez mais brilhando na placa do meu escritório, fodástico e fodástica do direito previdenciário. Beleza? Tranquilo? Tranquila? Vamos lá? Aguenta mais um pouquinho? Então vamos ver mais uma decisão interessante, tá? Vamos conversar aí sobre mais uma decisão interessante. Essa aqui eu vou passar, tá bom, pessoal? Porque é o caso efetivamente que nós trabalhamos, é um resultado, né, uma decisão em cima do problema que eu passei para vocês. Agora aqui é uma dica bem legal, ó. Por que é uma dica legal? Porque ela vai de encontro à situação, e eu coloco que é uma dica monstro porque é monstruosa mesmo. Ela vai de encontro a alguém que está devendo para o INSS. Então, olha só, caberá pensão por morte, caso haja débito decorrente do exercício da atividade do segurado contribuinte individual, desde que comprovada a manutenção da qualidade de segurado perante o regime geral de previdência. Querido, então vamos imaginar que o cara verteu 24 contribuições e parou de pagar. Aí ele está naquele período de graça dos 12 primeiros meses. Só que ele morre aqui, ó. Aqui ele morre. A tendência é o INSS fazer o quê? Indeferir. Indeferir por quê? Dizendo, olha, ele não tem qualidade de segurado porque ele não contribuiu mais. Você vai falar, não. Ele tem os 12 primeiros meses, está tudo certo. Além disso, aqui eu vou comprovar o quê? Que ele estava no estado de desemprego e, em decorrência disso, eu consigo mais 12 meses no período de graça. Em reconhecido isso, ele tem direito, efetivamente, ele não mais, porque ele morreu, mas os seus dependentes têm direito à pensão por morte. Beleza? Aqui tem uma decisão bem legal e vai nesse sentido também, um pouquinho diferente, tá? Porque ela fala o seguinte, ó, é uma questão de contribuinte individual, que é onde mais dá problema nessa questão de não pagamento aí da pensão. Pagou-se o quê?
autorizou-se que os dependentes façam o pagamento das contribuições previdenciárias em atraso. Então, olha só, a regularização do débito por parte dos dependentes é admissível até por atos normativos da própria autarquia previdenciária. Ali ele cita a IN 20, mas hoje a IN é 77. Não sendo aceita, contudo, a inscrição pós-mortem, ou seja, o cara morreu, eu corro lá para fazer a inscrição dele, aí já não dá. Aqui nós estamos partindo do pressuposto que o cara já era inscrito e estava devendo. O de cujos possuía inscrição formalizada perante a autarquia previdenciária na condição de contribuinte individual, bem como era optante pelo Simples Nacional, ou seja, o cara é empresário, contribuinte individual é empresário. Restando ainda comprovado exercício de atividade remunerada como transportador rodoviário de cargas. Então, ele provou que trabalhava, provou que era contribuinte individual, optante do Simples, mas estava devendo. Dada a comprovação do exercício de atividade remunerada, até a data do evento morte, bem como regularizado o débito resultante da incidência das contribuições previdenciárias concernentes ao período laborado, na esfera DM, com acréscimo de juros e multa, há que se reconhecer a qualidade de segurado de cujos. Olhem o inteiro teor, porque é muito interessante e dá para usar isso aí de maneira bem legal. Isso aqui eu vou passar porque a gente já falou e quero deixar esta última decisão aqui para vocês. Essa decisão, ela é demais de interessante, tá? Nunca vi nenhum outro professor falando dela, de verdade, porque perceba que eu até brinco ali, parou de contribuir porque ficou louco. Olha o que aconteceu com o cara morreu. Só que o cara morreu porque ele deixou de contribuir, tá? Ele deixou de contribuir pelo seguinte, ele deixou de contribuir, em razão de doença grave, de ordem mental. O cara ele teve transtorno psicótico e deve ter sido decorrente do quê? Do câncer que ele estava no pâncreas. Nessa situação, olha o que o STJ falou, não perde a qualidade de segurado, nem consequentemente é de instituidor de pensão por morte para seus dependentes. Galera, isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional, porque olha o que o STJ falou. Falou, eu não posso prejudicar os dependentes, porque esse cara parou de contribuir em virtude de doença que afetou a cabeça. O cara estava com câncer, ficou louco, pirou, parou de contribuir. Qual que foi a interpretação do INSS? Olha, ele parou de contribuir por causa disso, do STJ. Ele parou de contribuir porque ele ficou abalado psicologicamente. E aí você pode usar por analogia em várias situações. Porque eu vou caminhar no sentido disso e no sentido de que, se ele estava, então, meio que sem gozar da consciência mental, ele, em tese, teria direito também a um benefício por incapacidade. Então, eu corro de mão dupla. Por isso que é sensacional essa decisão. Por isso que eu sempre a trago. E de verdade, dificilmente eu vi algum professor falar sobre ela. Então, é coisa que você pode usar se acontecer um caso idêntico ou você pode utilizar por analogia. Beleza? Meu querido, minha querida, hoje, efetivamente, foi o nosso último encontro aqui nesse curso de prática judicial e administrativa. Eu espero sinceramente que vocês estejam gostando e o retorno que eu venho tendo de vocês é nesse sentido. Caso vocês queiram fazer uma observação ou outra, eu sou um cara totalmente aberto e de fácil acesso, vocês sabem disso aí. Estou 100% à disposição de vocês. Quero de verdade que vocês obtenham muito sucesso na área previdenciária. Fico muito feliz quando vocês conseguem uma decisão favorável, seja na esfera judicial ou administrativa. E saibam, acima de tudo, que vocês poderão contar comigo sempre. Eu tenho certeza que hoje não é uma despedida, é um até breve. Nós nos encontraremos em breve, sim, seja nesta casa, seja em qualquer outro lugar. Espero, sinceramente, contar sempre com vocês. Em breve nós teremos
novidades, teremos outros cursos, seja da área de benefícios, seja da área empresarial, seja da área de previdência privada, seja a área de regime próprio, porque uma das características do previdenciário é a alteração constante de jurisprudência e de legislação. Então, a média é que nós ofereçamos um curso a cada 3, 4 meses no máximo, e não tem jeito, porque é necessário. Tá? É de uma camaleônica situação diária o direito previdenciário, mas é isso que, de certa forma, o torna uma das áreas mais rentáveis e mais procuradas aí do nosso direito atualmente. Me despeço com um até breve deste curso e espero encontrá-los o mais rápido possível novamente. Um beijão do fundo do meu coração, todo sucesso aí para vocês. Até mais.